Fazer um resumo rápido para você dessa operação da Polícia Federal. Essa operação da Polícia Federal que diz respeito a vazamentos de informações sigilosas dentro da Receita Federal, informações que dizem respeito a parentes de ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa operação está dentro de um inquérito que foi aberto de ofício pelo ministro Alexandre de Moraes em janeiro. Ele recebeu a informação de que teria havido esses vazamentos de dados, incluindo dados do escritório da mulher dele, Viviane Barsi de Moraes, e pediu essa investigação, abriu esse inquérito dentro do Supremo Tribunal Federal. E essa operação de hoje, ela faz parte desse inquérito. Foram quatro mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, no âmbito dessa investigação que apura possíveis vazamentos de dados da Receita Federal envolvendo ministros do Supremo e seus parentes. Além das buscas, foram determinadas medidas cautelares, entre elas o monitoramento por tornozeleira eletrônica, o afastamento do exercício de função pública, o cancelamento de passaportes e a proibição de saída do país. A Folha de São Paulo já havia mostrado que a Receita faz um rastreamento nos seus sistemas sobre os dados de cerca de 100 pessoas após essa determinação do ministro Alexandre de Moraes. A lista conta com pais, filhos, irmãos e cônjuges dos 10 ministros da Corte. O site Metrópolis detectou que pelo menos a mulher de Alexandre de Moraes e o filho de um outro ministro tiveram o sigilo fiscal quebrado, o que ensejou essa investigação. E o Metrópolis também informou que, além dessas medidas cautelares que foram adotadas na operação policial de hoje, o ministro Alexandre de Moraes também determinou a quebra de sigilos dos 4 servidores públicos suspeitos de violarem dados de ministros do Supremo Tribunal Federal e de seus familiares. Eles detectaram que pelo menos um desses alvos da operação é um servidor do SERPRO, que é o Serviço de Processamento de Dados do governo federal, que foi cedido à Receita Federal no Rio de Janeiro. Esse seria um dos investigados nessa operação policial. Para conversar com a gente sobre essa operação, vamos chamar para a nossa bancada virtual o Josias de Souza e o Leonardo Sakamoto. Josias, bom dia, tudo bem? Bom dia, Mauro, bom dia ao Sakamoto, bom dia à nossa plateia, tudo ótimo. Tirando o que não presta, está tudo muito bem. Tirando o que não presta, seguimos em frente. Sakamoto, tudo certinho? Bom dia, Mauro, bom dia, Josias, bom dia para todo mundo nesta terça-feira de carnaval. Terça-feira de carnaval e de operação policial. Só para fazer a rima, Josias. Mais uma vez, o bloco da Polícia Federal está na rua, dessa vez investigando a Receita Federal. Realmente é uma notícia ruim, né? Os desdobramentos do escândalo do MAST estimularam a percepção de que muita gente poderia ser encrencada se a Receita Federal revirasse as contas de certos ministros do Supremo e dos seus familiares. Não seria má ideia, desde que a fiscalização fosse escorada nas regras, nas leis. Quando dados fiscais são apalpados numa bisbilhotagem clandestina, quem entra na zona de perigo não são os ministros, né, as togas, nem as suas parentelas. Quem entra na zona de perigo são as instituições do Estado, né? Então, em plena terça-feira gorda, os rapazes da Polícia Federal foram ao asfalto, em 3 cidades onde o carnaval é muito animado, né, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, e por ordem do Alexandre de Moraes, realizaram essas batidas de busca e apreensão em endereços de suspeitos de extrair ilegalmente das máquinas da Receita dados de magistrados e dos seus familiares. Essa operação ocorre no âmbito de um inquérito aberto no mês passado pelo Alexandre de Moraes, e a mulher do ministro, sabemos, a advogada Viviane Barsi, assinou com o MAST um contrato de 129 milhões de reais ou 3,6 milhões de reais
mensais durante 3 anos, né? Na semana passada, a Polícia Federal entregou ao Supremo um relatório de 200 páginas, esmiuçando as relações pessoais e financeiras, comerciais, empresariais do Dias Toffoli com o Daniel Vorcaro, que é o dono do Master, o banco falido. Então, o caso Master empurrou as relações institucionais brasilienses para um pântano repleto de escorpiões e aranhas peçonhentas. Nesse pântano, pessoas que deveriam se unir contra a criminalidade estão se engalfinhando nos bastidores. É o Supremo brigando com a Polícia Federal, brigando também com a Receita, o Supremo acionando a Polícia Federal para investigar a Receita. Então, virou um grande pântano. E em meio a essa pancadaria, Mauro, o pior que pode acontecer é enlamear instituições para proteger CPFs que precisam ou que deveriam ser investigados. Então, convém esclarecer tudo isso, que vazamento de dado fiscal não é razoável, não pode permanecer impune, e é preciso que isso seja saneado para evitar que o comprometimento de instituições leve a eventual proteção de CPFs que a conjuntura indica que merecem investigação.